Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bem-Estar Super Zen. Meu nome é Anne Kazê e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo da série Sussurros do Universo, tá? No vídeo anterior da série Sussurros do Universo, a gente estava falando lá do Babaji e olha que coincidência, hoje quem sai aqui é o Yogananda, né? Que foi quem teve um contato com o mestre Babaji e difundiu a yoga no mundo ocidental, né? E aí acabou saindo, é o que eu falo, né? A espiritualidade sabe muito bem o que faz, né? Acabou saindo a carta do Yogananda pra gente dar sequência, né? Falando, deixa eu só pegar o oráculo, deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui, ó, pra depois eu tirar a próxima carta, tá? Deixa eu já deixar separado. Você tá vendo aí na sua mesa duas pedras, ó, Babaji já foi. Falta Manjushri, Ganesha, Parvati. A gente vai ver um desses três aqui, ó. O que que acontece? Você tem aí duas selenitas, a selenita branca e a selenita laranja. Você vai, olha bem para as duas pedras, escolhe uma delas, você vai ouvir essa leitura como a leitura principal para você, mas você também vai ouvir a outra, tá? Você também vai ouvir a outra porque as duas vão trazer uma clareza para você. A gente tem aqui, ó, as 10 Irmãs de Luz e a gente tem o livro das mutações. Olha, eu acabei falando muito do Yogananda no vídeo de ontem, mas Yogananda é um indiano, né? Que acabou tendo um encontro ali com o mestre Babaji, acho que por volta de 1935, o relato dele, né? E ele acabou escrevendo um livro chamado Autobiografia de um Yogi, que foi o livro que difundiu a yoga no Ocidente. E aí ele acabou, por orientação até espiritual, indo morar nos Estados Unidos por um tempo, para poder difundir a yoga. E o que é a yoga, né? A yoga, como eu falei num dos vídeos anteriores, é uma filosofia de vida onde, através de posições específicas do corpo, meditação e repetição de mantras, você alcança a sua elevação espiritual. Falando de forma muito resumida, né, seria isso, tá? Mas a yoga é um sistema mais complexo de filosofia de vida, onde você tenta entrar em comunhão e conexão com o cosmos, com o universo, através de técnicas de respiração, de meditação, e é ótimo, tá? Eu tenho feito há umas 2 semanas, mais ou menos, depois que eu achei um Instagram aí de um cara que é um yogi, e ele ensina de maneira muito calma, muito tranquila e muito simples, né? A yoga, então eu tenho testado, e realmente uma coisa que eu notei é que eu tenho tido mais equilíbrio físico, sabe? Equilíbrio mesmo, do corpo, né, às vezes você, tipo, ficar numa posição que antes era difícil, então tá me trazendo um equilíbrio, né? O primeiro relato que eu posso trazer para vocês da prática da yoga traz equilíbrio pro corpo físico mesmo, tá? E de andar, não cair em buraco. Vou dar um exemplo, tá? De estar andando e uma coisa que eu tinha muito problema com entorse, né? Que é quando você torce o pé de, tipo, tá andando distraído, não vê um buraco, alguma coisa assim. Então, assim, fisicamente me trouxe bastante equilíbrio físico mesmo, de fazer os meus exercícios, minhas coisas e não tá lá toda torta, né? E o que eu senti também é que a minha respiração está mais calma e mais tranquila, tá? Então, assim, o que eu posso relatar por mim, né? Mas é isso. Pratiquem quem puder. E não se preocupem. Eu não vou virar yogi porque eu como carne, eu não vou deixar de comer carne, eu isso, eu aquilo. Calma, gente. Uma coisa de cada vez. Vá primeiro praticar os exercícios, as técnicas de respiração para você ter uma melhoria na sua vida física. Depois você pensa na parte filosófica da coisa, tá? Vamos lá. As 10 Irmãs de Luz. Você é uma alma adiantada e já viveu muitas encarnações, irradiou sua luz através de muitos rostos diferentes. Sua alma aprendeu muitas habilidades em vidas passadas, desenvolveu capacidades e talentos. Essa é uma vida de culminação no sentido que sua alma está reunindo potencialidades desenvolvidas ao longo de muitas vidas em uma expressão unificada. É como canalizar o poder de 10 irmãs ou mais em sua vida atual. Prepare-se para crescer e brilhar, amado. Lembrando que a mensagem de Yogananda é porque a gente escolheu um caminho que nos leve à paz,
tá? O eu superior, vamos colocar assim como Deus, tá? Gosta de integrar a sabedoria que colheu em muitas experiências e vidas para que nada seja perdido e tudo seja aprimorado. Você está agora num processo de tecelagem e integração espiritual no nível da alma. Isso significa que dons e habilidades que você mal reconhece conscientemente lhe serão mais óbvios. Talvez você descubra que conhece coisas de diversas tradições, de cujo aprendizado sequer se lembra. Você pode sentir-se estranhamente atraído a começar a estudar outras artes de cura, artes marciais, por exemplo, apenas para descobrir que de algum modo elas lhe são familiares. Sabe quando você... Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que é brasileira e tal, não tem nenhum parente oriental, mas tudo que é do Oriente fascina ela. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, né? Que coisas que você não tenha tido a vivência nessa vida vão lhe parecer familiares. E talvez seja simplesmente porque você já tenha passado por isso em outros momentos da sua jornada espiritual. Tenha paciência, abertura e confiança nessa jornada. É um período intenso de crescimento espiritual, já que na integração também acontece o descarte de velhas questões ou dores que já não lhe servem. Dores, questões antigas que tiram a sua paz, tá? É bom deixá-las ir. Agora é hora de estimular a ativação de habilidades de vidas passadas na sua vida atual, abandonando dores e problemas do passado, mesmo que você não tenha plena consciência do que sejam, por meio da liberação da dor com a respiração, tirando-a do chakra cardíaco e de qualquer outro lugar do corpo ou no campo da energia que sua intuição indique. Uma das posições que eu tenho feito de manhã, todos os dias de manhã, que eu faço, que eu aproveito ela para alongar os posteriores, né, que são os músculos da coxa, é a posição do guerreiro. Que a gente põe eu vou tentar falar do meu jeito. A gente põe um joelho para frente, né? O outro a perna esticada para trás. E aí a gente faz assim com a mão e põe a mão para cima. E aí a gente concentra na respiração ali no chakra esplênico, né? E tal. Essa é uma das posições para liberação de dores do passado. É muito boa de fazer. No começo eu levei um tempinho para me equilibrar nessa posição. Mas é bem bacana. Então, assim, por que eu falei da yoga, da respiração e dos exercícios? Porque não é simplesmente se colocar numa posição ali e fazer uma respiração. Elas mexem com as energias dos chakras, tá? O oráculo indica que em sua vida atual há um padrão, contrato de uma vida anterior operando com força. Isso não é bom nem ruim. Está ajudando a crescer, seja apoiando, seja desafiando, para que se torne mais forte. O que são contratos de vidas anteriores? São coisas que antes da gente reencarnar, a gente fala, ó, o diretor aí da colônia, eu vou encontrar o João, né, João? Você concorda? Concorda. Pra gente resolver essa situação das vidas passadas aí, onde a gente se magoou, onde a gente se matou, onde a gente se amou e não deu certo. Você entendeu? São contratos. Gente, tô falando de uma forma muito, assim, popularzona, né? Bem, assim, bem superficial, tá? Porque se a gente for falar de contratos de vidas passadas, a gente ficaria aqui 2 horas. Mas são coisas, compromissos assumidos, tá? E aqui você tem isso muito intensamente, né? Essa pessoa aí que você tem uma dificuldade de lidar, né? Tem gente que conhece quem são os seus contratos de vida passada, tem gente que não conhece. Eu não sei nem o que é pior, se é conhecer, se não é conhecer. Enfim, né? Esse contrato, ele pode surgir na forma de um professor, de um relacionamento, de um ensinamento. Ele pode se resolver de várias maneiras. Receber um ensinamento ou abandonar um relacionamento. Aceitar um novo relacionamento em sua vida ou até abandonar uma filosofia ou ensinamento para que você possa expandir sua consciência com um aprendizado diferente que ajude a acessar a sabedoria que você precisa para o seu crescimento nessa fase específica da jornada. Pode ser bem diferente do que você precisava há alguns anos ou até meses atrás e tá tudo bem. Cabe a você confiar no seu coração e discernir o que parece verdadeiro. Lembre-se que você e a fonte eterna são um único ser, e esse ser já teve muitas faces, como as 10 irmãs da luz. Você tem várias possibilidades e talentos e pode permitir o processo do seu retorno nesse momento, bem como a integração e a cura de um padrão de vidas passadas em uma nova expressão. Então, assim, gente, pelo que eu entendi aqui, sabe, dentro da minha perspectiva do caminho das 10 irmãs, é que para você alcançar a paz, você vai precisar entender que o que você é hoje, aquilo que você foi ontem. Basicamente, você é hoje um resumo das vidas anteriores que você teve. E se a sua vida hoje ela tá no momento em que você tá na ausência da paz, talvez seja por causa desse contrato que você precisa, sabe aquele amor que não é correspondido, aquela mãe que não gosta de você e você fica insistindo. Se você tá vendo que você tá insistindo numa situação que não tá dando retorno, a gente precisa entender quando deixar para trás.
né? Ou a gente precisa assumir, como ele disse aqui, para que cada pessoa tenha um tipo de contrato, né? Então, por exemplo, se você tinha que aprender X coisa, você vai aprender X coisa. Se permita aprender aquilo. Se você vai usar depois, ou depois se você vai mudar totalmente, né? Só o universo sabe. Quando acaba esse contrato, só o universo sabe, entendeu? Vamos lá, Livro das Mutações, estado número 35. Tal como uma melodia bela, mas incomum, o plano divino desenrola-se por meio de sua vida, embora nem sempre ele seja previsível. Quan está guiando na direção certa, mesmo que você não compreenda plenamente o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Permita que ela o abençoe com confiança no desdobramento do seu próprio caminho divino. O livro das mutações está sempre agindo, ajudando a encontrar nosso caminho. Você está tomando a rota mais inteligente para o seu destino. Para mim, o livro das mutações, a gente também pode chamar de livro da vida, tá? Às vezes ocorrem situações ou circunstâncias que parecem afastar a gente da meta desejada ou fazer a gente questionar se precisamos assumir o controle das coisas para atingir a manifestação que a gente deseja. Ainda que não compreendemos porque algo está acontecendo de certa maneira nesse momento, com paciência e experiência, a sabedoria e a utilidade da situação em geral se revelam e podemos ficar maravilhadas com o modo como fomos auxiliados pelos mecanismos de uma inteligência superior que à época não compreendíamos. Então, assim, até as coisas acontecem, mesmo que seja do jeito que você não quer, para que você entenda algo. Bom, eu não posso dar o exemplo de outras pessoas, né? É até antiético. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esse ano. Nem todo mundo sabe, né? Porque ainda mais aqui no YouTube, no Facebook a maioria sabe. Mas em janeiro desse ano eu passei por um incêndio na minha casa. E na época eu questionei, eu xinguei, eu fiquei muito brava, porque eu tinha acabado de mudar, tinha 3 meses que eu tinha mudado pra cá, e com 3 meses pegou fogo e eu tive que refazer tudo. E aí, depois disso eu fiquei, eu coloquei tudo no lugar, graças a Deus com a ajuda de muita gente, mas em menos de um mês. Só que depois disso eu tive um quadro clínico de trombose, e eu tive que ficar quieta. Eu tive que abandonar a academia, eu tive que ficar quietinha no meu canto, eu tive que me recolher. Só que assim, eu não percebi, mas eu precisava desse momento de recolhimento, porque eu precisava pensar, redefinir meus caminhos de vida, redefinir o que eu ia fazer. O canal já estava pronto, mas eu não sabia como começar o canal, não sabia o que colocar no canal. E tinha outras questões da minha vida pessoal que também precisavam de reflexão, análise. Outras precisavam de corte, outras precisavam ser deixadas para trás. Então, assim, hoje eu agradeço pelo incêndio, porque ele fez com que eu parasse. Eu deveria ter parado só com o incêndio. Eu não parei o suficiente, aí Deus, tá bom, você não vai parar não, então toma uma trombose para você ficar quieta. Você entendeu? Porque eu precisava daquele tempo para colocar a minha cabeça e refletir. Então, assim, gente, tenta refletir sem precisar passar por certas situações dolorosas na vida de vocês. Quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente se questiona, quanto mais a gente questiona o nosso lado negativo, o nosso lado sombra, a gente vai passando pelas mutações sem precisar passar por grandes testes. Então, quando você se questiona, já viu aquela frase, no amor ou na dor? Tenta fazer pelo amor. Tenta buscar a sua modificação pelo amor. Porque se você não faz isso, você vai precisar passar pelo processo da dor para se questionar. E você pode se questionar sem o processo da dor, tá? Como um guia experimentado no topo de uma montanha, Coen percorreu o caminho espiritual ao longo de muitas vidas para chegar ao seu estado de iluminação e compaixão. Ela é muito sábia e está abençoando com a sua graça, ainda que essa graça pareça uma nuvem cinzenta, um atraso, uma decepção inesperada ou até uma nova oportunidade maravilhosa em uma direção diferente. Ela pode ajudá-lo a evitar armadilhas que você não precisa enfrentar se confiar no seu conselho. Ela pode ler o livro das mutações e compreender o plano divino que se desdobra por meio de você, ajudando a elevar-se a seu caminho divino com o mínimo de dificuldade. O que eu entendo dessa parte? Que às vezes a gente precisa confiar um pouco mais na espiritualidade. A gente se questiona muito, só que da maneira errada. Então, como fazer o questionamento certo? Como fazer um questionamento e entender se aquilo é bom? Se tira você da sua paz, se o que você está questionando tira você da sua paz, tira o seu estado de paz, provavelmente precisa das duas uma, ou ser resolvido e extinto, ou ser resolvido e cortado, né? Para que você possa voltar ao seu estado original de paz. Você está sendo proposto a você confiar e permitir que as circunstâncias da sua vida
se desdobrem nesse momento. Se existem delongas, não force uma questão, deixando acomodar-se e resolver com o mínimo de interferência possível da sua parte. Você não precisa deixar que tirem vantagem de você, nem evitar expressar suas verdades e impressões a respeito do que quer que esteja acontecendo. Contudo, você é orientado a confiar que, não importa o que pareça estar acontecendo agora, esse desvio ou situação inesperada é uma bênção do plano divino, ajudando a evitar problemas desnecessários no futuro. Ela está corrigindo a direção da sua vida e ajudando a avançar com mais graça em seu caminho divino. E aí, é como eu disse, né? Citando o exemplo do incêndio, realmente eu parei naquele período ali, eu fiquei até junho com problema de saúde físico, mas foi o tempo que eu precisei para colocar a minha cabeça em ordem, entender que isso aconteceu para que eu fizesse outras coisas, para que eu parasse de ir na direção que eu estava indo, que não estava me deixando feliz, desse um passo, pisasse no freio, voltasse e virasse para outra direção. Então entenda que tudo que acontece na vida da gente acontece por um motivo, tudo que acontece na vida da gente tem uma razão, tem um porquê, né? Por mais que a gente não consiga entender na hora, deixa eu pegar o outro aqui, por mais que a gente não consiga entender na hora, depois você vai entender que às vezes aquela situação que você não queria lidar, aquela situação ali estranha, ela trouxe para você um aprendizado tão intenso, mas tão intenso que levou você, e esse aprendizado fez com que você pudesse chegar depois ali no futuro num caminho de mais paz. Vamos ver, a gente só tem mais 3 da cultura hindu para fazer, vamos ver quem vai sair. Parvati. Mudanças positivas, Parvati. Uns chamam de Parvati, outros de Parvati. Mudanças positivas. Vamos ver em que áreas que a gente vai fazer. Nossa, meu pulso tá doendo. Troquei meus treinos hoje. Tá tudo doendo. Ó, a gente vai fazer mudanças positivas no caminho do Templo de Jade e no caminho da Irmã Salgueiro, cujos galhos roçam o chão. Eita, peraí, tem peitinho. Vou botar assim. Tá? É interessante as palavras desse oráculo, porque a gente fala assim, Templo de Jade, Irmã Salgueiro, cujos galhos roçam o chão, porque são palavras, né, aqui da cultura oriental. Eu acabei mesclando esses 2 oráculos, porque foi uma orientação da espiritualidade, tá? Então é isso que a gente vai ver amanhã. Parvati com o Templo de Jade e a Irmã Salgueiro. Salgueiro é uma árvore muito abençoada, tá? A Irmã Salgueiro, cujos galhos roçam o chão, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Lembrando que esse vídeo, que esse canal tem 2 vídeos, um de manhã e um de tarde. Esse aqui agora de manhã, o Templo de Jade. E o vídeo da tarde hoje, gente, eu já vou colocar para subir também, eu já gravei. Ficou muito bonito, que é o seguinte, por que eu não dou certo no amor? Então, se você passa por esse problema aí, já veja o vídeo da tarde. O que eu peço a você, se inscreva no canal, comente, compartilhe, faça esse canal crescer, ajude esse canal a crescer. Conforme o canal vai crescendo, mais vídeos vão surgindo, outros oráculos eu vou adquirindo e vou trazendo mais coisas para vocês, tá bom? Quando a gente finalizar essa série aqui, Sussurros do Universo, com essa parte dos hindus, eu vou dar uns 2 dias de intervalo e vou me conectar com a espiritualidade e ver se a gente vai dar sequência com o baralho dos mestres ascensos ou se a gente vai entrar no baralho das deusas. Eu vou ver o que vai acontecer, tá bom? Aí eu aviso quando for o último ali. Beijo, fiquem com Deus.